Queridos, 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16, a Bíblia vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus para toda boa obra, para exortar, corrigir. Quando nós estudamos o Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo, ou melhor, é João 14, verso 6, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Cristo ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós estudamos João 8,32, nós observamos que ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje pela manhã eu acordei, o Espírito Santo me incomodou. Eu percebi, queridos, que quando nós estudamos a palavra, não somos nós apenas quem a estudamos, mas a palavra também nos estuda. Porque cada vez que você estuda a palavra de Deus, cada vez que você entende algo da palavra, você nota os seus erros. Você nota os seus erros ali na palavra de Deus. Você percebe cada erro que você comete no seu dia a dia, como obreiro, como esposo, como esposa, né? Como funcionário, como filho, como pai, etc. E o que é necessário que nós entendamos, a mensagem que eu quero trazer com base nessa palavra, é que Jesus ele vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus ele se fez carne para estar pertinho de nós, para poder nos dar uma vida eterna. Jesus ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo, por amor a nós, por amor a eu e você. Ele vai descer, a palavra vai dizer: olha, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando fala da palavra verbo, está falando de Jesus, porque ele vai dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus, ele é a palavra que salva. Por isso que quando você estuda a palavra, meu querido, por isso que quando você entende a palavra de Deus, você vê o próprio Deus falando com você. Você vê o próprio Deus notando os seus erros. Você vê o próprio Deus te estudando. Você vê o próprio Jesus olhando para você. Porque esta palavra, ela não é como qualquer livro que você pega por aí. Essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra é o Deus vivo. É o Jesus. Aleluia. Então por isso, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque às vezes nós temos deixado de confiar nesse Jesus, confiar nesta palavra. Irmãos, quando nós pegamos o leme do nosso barco e nós mesmos, às vezes por alguma displicência da vida, às vezes por algum motivo, alguma situação, nós mesmos buscamos querer direcionar o leme do nosso barco, nós iremos andar na direção errada. Se Jesus não estiver direcionando o leme do seu barco, se Jesus não estiver direcionando o leme do barco da igreja, ela vai andar na direção errada. Por isso que Jesus, que é esta palavra, Jesus que é o verbo, Jesus que é essa verdade, aleluia, ele precisa ser o centro na sua vida. Ele precisa ser o centro na minha vida. Você precisa confiar. Nós precisamos confiar. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: olha, sedes renovados, sedes transformados pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. É a vontade que Deus ele tem para poder fazer na minha vida e na tua vida.
É uma vontade, não a vontade que o mundo tem para poder receber benefícios em cima de você, mas é a vontade de salvar. Por isso, quando você estudar a palavra, não pense que a palavra ela está apontando para você, que Jesus ele está apontando o dedo para você, mas saiba que ele está te chamando para perto, para poder viver a vontade dele, para poder viver uma vontade em amor, para poder viver uma vontade com alegria, porque a alegria, ou melhor, a felicidade, nem a alegria, a felicidade que o mundo oferece, essa felicidade momentânea, seja a felicidade que o dinheiro traz. A Bíblia vai dizer que o dinheiro, Salomão vai dizer que o dinheiro ele serve de sombra para muita coisa, mas ele não traz a alegria verdadeira, ele não traz a alegria permanente, a alegria que Jesus, que é o único que pode trazer, ele traz. Porque o dinheiro ele paga, o dinheiro ele compra, mas o dinheiro ele é necessário que nós possamos entender o que é preço e o que é valor. Qual é o valor de uma vida com comunhão a Deus? Qual é o valor de uma vida nos pés de Jesus? Qual é o valor de ter o nome escrito no livro da vida? Sabe qual é o valor? O valor é o sangue do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, que derramou o sangue para poder salvar a minha alma e a tua alma, salvar a minha vida e a tua vida, querido. Esse é o valor, e é um valor muito grande. Talvez para que nós possamos entender, saber quanto custa o valor de uma alma. Tem até um louvor que fala: irmão, tu não sabes o valor de uma alma, ela custou muito caro. Precisamos observar com mais atenção que tipo de alegria nós estamos desfrutando. A alegria que Jesus, que rompeu todas as barreiras, quebrou protocolos da lei de judeus, da lei de samaritanos, às vezes para falar com a mulher que estava ali no poço, uma mulher que era samaritana, por amor, para poder deixar palavra, para poder deixar legado, para poder deixar algumas coisas que para nós nos dias de hoje iria nos incomodar, iria causar interrogações na nossa mente, mas que ele sabia que seria necessário. Porque mesmo Jesus quebrando todos esses protocolos, por amor a nós, às vezes você dentro de si, às vezes nós dentro de nós, com a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, nós acabamos desprezando Jesus, queridos. Às vezes você despreza Jesus, se lembra? Procura na mente aí. E Jesus foi aquele que quebrou os protocolos. Jesus foi aquele que se entregou em uma cruz e derramou sangue para poder direcionar o leme da tua vida, para poder te dar a vida eterna, para poder te dar alegria, para poder te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Agora essa felicidade, que talvez uma noite de bebida, que talvez o dinheiro, que talvez sejam os palavrões que às vezes você fala, que você acha que vai acabar te desestressando, mas que vai trazer mais desgraça para a tua vida, que vai trazer mais problemas, mais atrasos na vida espiritual tua. Às vezes o pecado, queridos, ele é algo tão martirizante que eu não posso nem usar essa palavra martirizante, mas o pecado às vezes ele é tão consumidor. O inimigo ele aproveita dessas brechas, ele aproveita dessa situação para às vezes colocar até parentes que já morreram, né? Às vezes seja o teu pai, seja a tua mãe que já partiu, seja teu avô, alguém que você gostava tanto,